Jovens, paz seja convosco. Vamos aqui para mais uma aula, né? Escola Bíblica. E nós estamos na lição 7, que é essa lição aqui. O discípulo que carrega a cruz, tá? Que nessa lição você não apenas entenda de forma teórica o que é carregar a cruz, mas que você entenda de forma prática o que é carregar uma cruz, né? A igreja brasileira tem falado de muitos temas que são muito importantes, né? Mas eu creio que nós perdemos um pouco da essência daquilo que Jesus falou, que nós precisamos negar a si mesmo e carregar a sua cruz, carregar a nossa cruz no caso, né? E nós vemos tão poucas mensagens sobre carregar a cruz, né? E isso é algo que o discípulo de Jesus, na verdade, era o critério para alguém se tornar discípulo de Jesus. Jesus disse assim: quem quiser ser meu discípulo precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então, o critério para você ser um discípulo de Jesus, né, é negar a si mesmo, e tomar a sua cruz. Esse é o primeiro critério. E hoje nós vemos tantas mensagens, né, sobre paternidade, avivamento, novo tempo, tantas mensagens que são bênção, eu acredito que são de Deus, mas eu creio que a igreja ela está perdendo, de forma geral, fundamentos importantes do nosso cristianismo, como que é carregar a cruz. E por que eu acredito nisso? Porque não é confortável ouvir que a gente tem que negar a si mesmo e carregar a cruz. Na verdade, a Bíblia diz assim, em Mateus, que uma grande multidão seguia Jesus. Jesus olhou e havia uma grande multidão. E aquela multidão estava vendo um avivamento, uma libertação, uma cura, milagres e o reino de Deus se estabelecendo na terra, né? Como nós vemos hoje, né? O reino de Deus, avivamento, né? Unção, nós vemos muita coisa. Mas toda vez que Jesus para e olha e fala: se alguém quiser ser meu discípulo, que negue a si mesmo e tome a sua cruz, a Bíblia vai dizer que muitos deixaram de seguir a Deus. E porque hoje, né, os pregadores, né, do fogo, da paternidade, não falam sobre negação, não falam sobre tomar a cruz, sobre seguir Jesus, porque é desconfortável. E ao fazer isso, as pessoas elas param de seguir, porque todo mundo quer ouvir apenas o que traz conforto. E ouvir que a gente precisa negar nós mesmos, negar quem nós somos, é desconfortável. E só quem quer ser discípulo de Jesus permanece. Então, cara, nós precisamos negar a nós mesmos a cada dia, negar a nossa essência, nossa natureza pecaminosa. É uma autonegação. Então, nós precisamos até parar daquele princípio e dizer: eu nasci assim. Não, cara. Nós podemos até ter nascido assim, eu sou assim, mas para seguir a Jesus nós precisamos deixar muitas coisas no caminho, porque a porta é estreita. O caminho que é largo, ele conduz à perdição, mas a porta estreita é aquela que conduz para a salvação. E nessa porta estreita não tem como você levar coisas que você talvez até trouxe da infância, carregou na sua vida toda. Você precisa negar isso. Então, vamos lá. Nosso texto base fica lá em Mateus 16, 24, que diz assim... Gente, eu tô segurando o celular aqui, mas é porque eu não tenho suporte que eu consiga deixar dessa forma, então eu seguro, tá? Mas, amém, importante é a mensagem. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Vamos lá pro tópico 1.
tem um texto aqui interessante pra gente abordar, que é Jesus, o maior personagem da Bíblia, em 3 anos explicou e ofereceu a todos os homens do reino de Deus a vida eterna, a salvação. Mas Jesus explicou também que iria até a cruz e morreria para que o homem pudesse viver. Ele devia morrer a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Jesus também convidou e convida todos os homens a segui-lo e carregar a sua cruz. Ao passar por todo o sofrimento, onde estavam aqueles que acompanhavam Jesus em seu ministério? Onde estavam aqueles que foram curados por ele? Onde estavam aqueles que ele havia alimentado? Onde estavam os carregadores de cruz? Então aqui é algo importante para a gente refletir, né? Cara, em 3 anos Jesus mudou a história de muitas pessoas. Foi Jesus. Então, quando eu estou dizendo que os pregadores modernos que falam da graça, do favor de Deus, de avivamento, eu não estou dizendo que não é de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, em 3 anos, ele fez tanta coisa boa. Ele trouxe libertação, trouxe cura, trouxe identidade, trouxe graça. Só que quando chega o momento de carregar a sua cruz, quando chega a parte do discurso que Jesus começa a falar que não era tão fácil assim como parecia ao ver os milagres, a gente percebe que toda a multidão, quase toda a multidão, se volta contra o Senhor. Então, nós precisamos ser pessoas completas. Nós não podemos apenas querer uma parte do Evangelho, uma parte que nos favorece, né? Nós jovens, principalmente, nós amamos aquilo que nos faz bem ao nosso ego, amamos as mensagens que são até de Deus, mas toda vez que chega o confronto, muito de nós não conseguimos suportar a mensagem. Eu já presenciei isso várias vezes, né? Enquanto o avivamento está comendo solto, enquanto a unção está descendo, enquanto as lágrimas e a presença de Jesus está ali, e tudo isso é de Deus. Mas chega um momento que é como se Jesus deixasse que nós carregássemos a nossa cruz. Cara, quando Jesus diz assim, meu pai, por que me abandonaste? Jesus não estava blefando. Deus tinha abandonado Jesus naquele momento e ele precisava carregar a cruz dele. E Jesus aprendeu, a Bíblia vai dizer que Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Então, muitas vezes nós vamos aprender a obedecer Deus em totalidade quando nós começarmos a carregar a nossa cruz. Quando nós começarmos a experimentar os sofrimentos que o Evangelho traz. Porque o Evangelho, a Bíblia diz também que todos aqueles que querem andar com Jesus piedosamente, eles padecerão sofrimentos, né? Eles vão ser perseguidos. Então, quem quer o pacote completo do Evangelho, vai haver sofrimento, vai haver renúncias, vai haver muitas coisas. E se nós queremos viver o Evangelho verdadeiro, nós precisamos entender isso, precisamos pôr em prática, precisamos entender o Evangelho todo. E cara, nessa de carregar a cruz, Jesus vai estar com você, né? Aqui eu gostei muito dessa leitura aqui, do tópico 1, que você leia em casa. Eu vou aqui resumir, fala do Simão Cirineu, que foi aquela pessoa, né? Aquele homem, quando Jesus estava carregando a sua cruz, ajudou a Jesus a carregar a sua cruz. Então Deus vai colocar, olha que algo maravilhoso que o Espírito Santo me deu agora gravando esse vídeo. Vai haver momentos de sofrimento onde vai parecer que você está sozinho, mas lembre-se, aquele homem, eu creio que foi o próprio Pai permitindo que ele ajudasse o filho dele a carregar a sua cruz. E isso o Espírito Santo acabou de me dar gravando esse vídeo. O discipulado 1 a 1, que é o discipulado, né? Entre você e o irmão mais velho na fé. É isso que vai te ajudar a carregar a sua cruz, a carregar ela até o seu destino.
Que coisa maravilhosa, nós precisamos entender isso. Não caminhe sozinho. Jovem, você que está assistindo agora, é impossível viver plenamente em Deus sem ser discipulado. É impossível, cara. Sem caminhar com alguém. Porque a nossa cruz, ela é pesada. E Deus, ele sempre vai nos dar pessoas para nos ajudar a carregar a nossa cruz. E isso eu quero colocar como a nossa estrutura humana, né? Porque às vezes você está me assistindo aí e quantos de nós, no nosso meio evangelho, gospel, né? Já ouvimos falar que a cruz é alguém, né? Então a mulher com o marido atribulado diz que o marido é a cruz dela. O pai, né, com os filhos, dizem que os filhos são a cruz dele. Não, sua cruz não é sua mulher, sua cruz não é seu marido, sua cruz não é seus filhos, seu pai, sua mãe, não. A sua cruz somos nós mesmos. Sua cruz é você, você é a sua cruz. E você precisa se carregar. Olha que coisa maravilhosa. Se carregar para ser crucificado. E aí nós temos diversas falhas e fraquezas, né? Temos diversas limitações humanas. Na aula passada nós abordamos a santificação como um processo. Isso é muito importante, né? Eu estou lendo um livro espetacular que fala sobre processo de santificação, porque muitos de nós somos ensinados que, cara, uma vez liberto, sempre liberto, e sim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ser liberto é você poder escolher entre ir e não ir. Entenda isso. Toda vez que, quando você se converte, as pessoas falam assim, o cristão não pode fazer nada. Não, muito pelo contrário, o cristão faz muita coisa que ele quiser. Só que ele é livre, ele faz se ele quiser. A pessoa que não tem Jesus, ela é escrava, então ela é obrigada a fazer aquilo. E essa é a diferença. Então, é importante a gente entender isso, porque às vezes fala assim, ser liberto é nunca mais não cometer nenhum erro. Não, não é isso. Ser liberto é você voltar à sua condição no Éden. Porque lá no Éden, o homem ele poderia errar, mas ele tinha escolha. Então nós falamos assim, o homem tem livre-arbítrio. Quando o homem está no pecado, ele não tem livre-arbítrio. Ele faz aquilo, ele é o próprio pecado. Quando Jesus entra na sua vida, então você tem escolha. Olha, eu escolho não fazer isso, eu escolho ser santo. Eu escolho fugir da aparência do mal. É importante a gente entender isso também. Então, eu estou lendo um livro que trata sobre o processo de santificação. Então, é um processo de santificação. E se tratando da cruz, Deus ele vai colocar pessoas no seu caminho que te ajudem a vencer os dilemas e a você mesmo se crucificar, porque não é fácil. Porque alguém precisou ajudar Jesus, porque até para Jesus, cara, olha isso, até para Jesus carregar todo aquele peso estava pesado. E aí aparece uma pessoa. Isso não foi à toa, porque nada é à toa. Principalmente na vida do Filho de Deus, quando ele estava aqui, aquele homem não apareceu à toa. Aquela história não foi à toa, que alguém ajudou Jesus a carregar sua cruz. Então eu quero dizer uma coisa: existe uma ordem que é confrontativa. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, no primeiro momento você precisa negar e começar o processo. Eu estou me negando, estou me santificando. Mas vai chegar um momento que talvez você não consiga carregar. E olha como as coisas se conectam. Em Eclesiastes diz, é melhor serem dois do que um. Porque se um não aguentar, o outro ajuda. Cara, meu Deus, que aula. O Espírito Santo está me trazendo muita coisa aqui. Então, jovem, rapaz e moça que está assistindo isso, você está ouvindo isso e é confrontativo. Então, eu quero dizer algo. Primeira coisa, começa a negar as coisas que você não está conseguindo vencer e tomar a sua cruz. Só que quando ela estiver pesada nesse processo, Deus ele coloca pessoas que te ajudam a vencer isso. E aqui a gente entra na parte do discipulado 1 a 1. Então isso é muito importante, tá? Guarde isso no seu coração, porque você não vai carregar a sua cruz sozinha. Deus vai colocar pessoas que também estão carregando as suas próprias cruzes, pessoas que também estão no mesmo processo, mas vão te ajudar. Amém? Glória a Deus.
E a conclusão: maior que o nosso sofrimento é a nossa recompensa. Então, só abrindo um parênteses aqui, mais importante também do que falar do processo de negação é levar as pessoas a olhar que todo esse processo de negação ele vai ter uma recompensa. Então, cara, Jesus disse: negue sua cruz, siga-me. Mas a mesma Bíblia diz que todos os nossos sofrimentos estão gerando um peso de glória, cara. Então, tudo isso que você está passando, toda essa autonegação, essa renúncia, ela está gerando um peso de glória que não apenas vai ser refletido aqui nessa terra, mas no céu. Isso vai ser recompensado, cara. Cada vez que você renuncia aos seus impulsos, aquilo que você quer fazer por amor a Jesus, quando você nega, isso está gerando um peso de glória. Amém? Então, tudo isso vai ter uma recompensa, né? Vai valer a pena. Como diz a música do Juliano Som, né? A gente não compreende, é difícil pra gente negar coisas que são da nossa essência. Não é fácil, né? O caminho ele é estreito, mas, cara, vai haver uma recompensa. Vai valer a pena. Quando aquele grande dia chegar, nós cantaremos, Senhor. Não está escrito na Bíblia isso, mas dentro de cada um de nós vamos estar falando assim: cara, valeu a pena ter carregado a cruz, valeu a pena eu ter negado o sexo antes do casamento, eu ter negado o adultério, eu ter negado a prostituição, fornicação, a mentira, e aqui eu não todos os tipos de pecado, todos os tipos de deficiência que você possa enfrentar, vai ter valido a pena. Amém? Então essa é a conclusão dessa aula. Reflita e que você coloque isso em prática. Amém? E que Deus te abençoe. Que Deus, se você já iniciou o processo de renúncia, de carregar a sua cruz, que Deus ele proporcione pessoas para te ajudar nesse processo. Aqui, não só como professora, como pastor de jovens, eu quero fazer um apelo aos jovens da nossa igreja que está assistindo. Cara, não caminhe sozinho, não evita o diálogo, exponha aquilo que a qual parte da sua cruz estava pesada. Olha que coisa maravilhosa, porque alguma parte da cruz de Jesus estava pesada e aquele homem ajudou Jesus a carregar a cruz. Então existe parte da nossa cruz que vai estar pesada. Então exponha, traga para a luz tudo aquilo que é trazido para a luz. Deus cura, Deus libera graça, poder, Deus libera a unção dele. Então é isso que eu quero deixar, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.